No mundo de hoje, quando pensamos em curar alguém, geralmente pensamos em remédios, vacinas e outras formas cotidianas usadas por profissionais da saúde. No entanto, no passado a medicina costumava usar tratamentos bizarros para tentar curar alguém. Nesse vídeo você vai conhecer 10 tratamentos médicos extremamente estranhos que já foram utilizados. Alguns deles até que funcionaram, porém outros acabaram sendo considerados prejudiciais para a saúde. Na primeira posição você vai conhecer o mais bizarro que, inclusive, chegou a ter sessões transmitidas ao vivo na televisão. Confira! Antes de continuarmos, vamos pedir a sua ajuda. Para que o canal Doenças e Sintomas continue a crescer, a sua interação é fundamental. Se você gosta do nosso trabalho, se possível, curta nossos vídeos e siga o nosso canal. Quanto mais interações tivermos, mais o YouTube irá divulgar os nossos vídeos sobre saúde. Nos ajude a ajudar os outros. E agora vamos à lista dos tratamentos de saúde bizarros. 10ª posição. Iridoterapia. A iridoterapia é uma técnica de cura que envolve o uso de sanguessugas europeias. Apesar do fato de que esta terapia tem sido usada desde os tempos antigos, hoje ainda é popular e utilizada como meio de tratamento para algumas doenças. No entanto, hoje em dia apenas sanguessugas médicas são usadas em vez de sanguessugas encontradas na selva, como no passado. Sanguessugas são utilizadas para tratar doenças como a coagulação do sangue, para aliviar a pressão venosa, para reduzir inchaços, para estimular o fluxo sanguíneo e também para tratar certos tipos de osteoartrite. 9ª posição. Tratamento de sífilis com sangue infectado de malária. Esse tratamento foi utilizado para tratar uma doença sexualmente transmissível amplamente difundida na época, a sífilis. Antes de 1900 ninguém havia criado qualquer tratamento que pudesse ser usado para tratar uma DST. No entanto, tudo isso mudou quando um neurologista de Viena chegou à conclusão que a sífilis poderia ser tratada usando sangue infectado com malária. Embora isso pareça extremamente perigoso, o neurologista acreditava que, como a febre é um dos principais sintomas da malária, a febre alta seria capaz de expulsar a bactéria da sífilis do corpo. Então, como havia tratamento para a malária, posteriormente o paciente recebia quinino, que então eliminava os dois vírus. Em 1927 esse neurologista, chamado Wagner Jauregg, recebeu o Prêmio Nobel pela inoculação da malária. 8ª posição. Terapia de desbridamento de lavas. Por mais grosseira que possa parecer, esta é uma prática antiga que envolve o uso de insetos e que recentemente ganhou popularidade entre alguns médicos. Ela é usada principalmente para tratar feridas que não cicatrizam. Às vezes chamada unicamente de terapia de lava, esse tipo de técnica de cura requer o uso de lavas de moscas desinfetadas. As lavas são aplicadas nas feridas e por cerca de 3 dias são mantidas em um curativo especial que evita qualquer tipo de migração no corpo. As lavas não apenas ajudam a cicatrizar uma ferida ao acelerar a taxa de cura, mas também ajuda a limpar a ferida, corroendo a dissolução de tecido morto ou infectado e também matando qualquer bactéria presente no local. 7ª posição. Convulsões induzidas. Testado pelo patologista húngaro Ladislas von Meduna, a terapia de convulsões foi usada como um meio para tratar aqueles que sofriam de esquizofrenia. O patologista teve essa ideia depois de examinar alguns fatos e perceber que cerca de 16,5% dos pacientes com epilepsia que desenvolveram sintomas psicóticos tiveram alívio da epilepsia. Depois de encontrar uma solução para utilizar o método, incluindo o óleo de cânfora, ele o experimentou em um de seus pacientes de 33 anos que foi diagnosticado com esquizofrenia catatônica. Em 23 de janeiro de 1934 ele experimentou a injeção de óleo de cânfora para induzir convulsões em um paciente catatônico grave. Após apenas 5 sessões, a catatonia e os sintomas psicóticos desapareceram. Posteriormente, aumentando seu teste para 26 pacientes, Meduna obteve recuperação em 10 deles e melhora em mais 3. Em outras palavras, 50% dos resultados foram positivos. 6ª posição. Tratamento eletroconvulsivo.
Em 1938, o tratamento eletroconvulsivo ficou conhecido depois que Ugo Serletti, um psiquiatra italiano, pensou que, devido aos porcos serem eletrocutados até ficarem inconscientes para facilitar o abate, o mesmo princípio poderia ser utilizado em humanos, logicamente que com outros fins. Muitos acreditam que esse tratamento funcione por causar certo redirecionamento no cérebro. O tratamento eletroconvulsivo é frequentemente usado no tratamento de depressão grave, quando outros tratamentos se mostraram ineficazes. É também utilizado no tratamento de mania no transtorno bipolar, catatonia e esquizofrenia. No passado ele mostrou ser um tanto eficaz e foi usado por muitos anos. Desde 2007 esse tipo de tratamento perdeu a regulamentação nos Estados Unidos, mas em alguns lugares do mundo ainda é utilizado como último recurso. Quinta posição. Ventosas de fogo. O tratamento ventosas de fogo não exige muita explicação, pois o próprio nome é autoexplicativo. Esta técnica é muito antiga, pois arqueólogos encontraram evidências de seu uso por volta do ano 1000 a.C. A técnica envolve o uso de um vácuo criado por ar aquecido com fogo, colocado em um copo de vidro e depois sobre a pele do paciente. Os copos geralmente são em forma de sino e podem ser utilizados até 12 de uma só vez. Eles geralmente são deixados na pele por cerca de 20 minutos. Esse tratamento geralmente é utilizado na medicina chinesa e costuma ser usado para tratar dor, artrite e congestão. Também pode ser usado para reduzir o inchaço e desconforto muscular e aliviar a depressão. Quarta posição. Trepanação. Essa técnica envolve raspar ou fazer um orifício no crânio para deixá-lo exposto. O objetivo é aliviar a pressão e tratar doenças intracranianas. Historiadores dizem que esse tratamento é utilizado desde o período neolítico para curar enxaquecas, ataques epiléticos e outros transtornos mentais. Antigamente acreditava-se que essa técnica de cura poderia curar qualquer doença, já que o misticismo era muito popular nos tratamentos de saúde do passado. Muitos acreditavam que o buraco no crânio permitia que os demônios e espíritos malignos saíssem do corpo. A trepanação também era usada como um tipo de cirurgia para remover pedaços de ossos fraturados após um ferimento grave na cabeça. Hoje em dia esse procedimento em muitos casos é chamado de craniotomia. Terceira posição. Derramamento de sangue. A sangria, muitas vezes chamada de sangramento, é uma das técnicas de cura mais antigas e mais amplamente utilizadas no mundo. Esta técnica foi utilizada pelos mesopotâmicos, gregos, egípcios, astecas, maias e muitas outras culturas no mundo antigo. Ela envolvia geralmente a retirada de uma grande quantidade de sangue para prevenir ou curar determinada doença. Embora muitos alegassem que a sangria funcionava, pois eliminava o sangue que era considerado contaminado, ela costumava prejudicar quem se submetia ao procedimento. A teoria desse tipo de cura era baseada na menstruação, pois muitos viam esse evento como uma forma de a mulher expulsar o mau humor. Hoje essa técnica é raramente usada. Segunda posição. Mochabustão. A mochabustão, frequentemente usada em locais asiáticos, incluindo Vietnã, Coreias, Japão, China e Mongólia, requer o uso de erva de artério, geralmente chamada de mocha. Essa técnica pode ser usada direta ou indiretamente. A mochabustão indireta envolve triturar a erva e usá-la em agulhas de acupuntura. Outras vezes, na mochabustão direta, a erva é colocada em um bastão semelhante a um charuto e queimada diretamente na pele do paciente. Este tratamento é frequentemente usado no combate à umidade e resfriados no corpo, tratando doenças febris, bem como fraqueza e alívio de dores causadas pela epilepsia. Primeira posição. Lobotomia. A lobotomia está no topo da lista por ser uma das técnicas de cura mais bárbaras e equivocadas utilizadas na medicina. A lobotomia era utilizada para tratar muitas doenças mentais, incluindo depressão clínica, ansiedade, esquizofrenia e aquelas que eram consideradas meros aborrecimentos por retratarem desafios juvenis e alterações de humor. O auge do uso da lobotomia veio durante 1930 a 1950, sendo um dos usuários mais notáveis o psiquiatra Walter Freeman. A lobotomia se caracterizava no corte de conexões do córtex pré-frontal.
A certa altura, o uso de lobotomias ficou fora de controle. Os médicos realizavam cerca de 50 apresentações do tratamento por dia, e o famoso Dr. Freeman começou a fazer as apresentações ao vivo na televisão. Ele chegou até a utilizar furador de gelo para realizar o procedimento. Embora muitas pessoas ainda acreditem que o procedimento funcionava, muitas pessoas morreram durante a realização da técnica. Em muitos casos, os pacientes perdiam a memória e eram considerados como curados. No final, a maioria dos pacientes se tornou extremamente dependente de suas famílias. Essas foram 10 procedimentos que hoje são considerados como bizarros para a maioria da sociedade. Felizmente, a medicina segue evoluindo. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. E novamente pedimos a sua ajuda. Curta nossos vídeos e siga o nosso canal. Assim o YouTube irá propagar mais os nossos vídeos e mais pessoas terão acesso às informações sobre saúde divulgadas no canal Doenças e Sintomas. Nos ajude a ajudar os outros. Muito obrigado pela sua visualização. Até o próximo vídeo.